Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é a missionária Bia. Eu não sei qual o tempo que vocês vão estar vendo esse vídeo. Estou cumprimentando vocês nesses 4 tempos, tá bom? Voltando aqui, tá? Para continuar a palavra que tem muita gente tá me cobrando, tá? Tô passando uma luta muito grande. Eu sei que é o campo espiritual, como o meu amigo do hospital falou para mim que o tempo a prego é libertador e que eu estava recebendo ataques espirituais. O inimigo do campo espiritual, quando ele não vem pessoalmente, ele manda os escolhidos dele nessa terra. E sabe que o tempo a prego é libertador. Bom, gente, eu tenho perguntado muita coisa para Deus, sabe? E Deus tem mostrado para mim, e mostrando até mesmo na televisão, né, as personalidades, o caráter de certas pessoas que estão aqui nessa terra, que vai fazendo a maldade às pessoas, são pessoas que estão cheias de DNA da inveja, que são vários tipos de DNA da inveja diferente um do outro. Tem aqueles que vêm, rouba, mata, né, que são manipuladores, fica induzindo uma pessoa a fazer o mal a outra, para fazer a pessoa inventar uma historinha, colocar uma pessoa contra a outra. São vários tipos de DNA diferentes. Assim como Deus mostrou para mim, né, que quando Satanás entrou na cobra e eu soube através de uma amiga minha que ele se transformou no ser humano, que eu achei que fosse até uma loucura, levei um susto. E uma vez eu estava vendo no TikTok um vídeo lá na África, um pastor falando assim: olha aqui, gente, a macumba aí no Brasil é fraquinha, olha aqui como é que é aqui na África. Aí mostrava quando o demônio se manifestava no ser humano, fazia o ser humano virar cobra, animal, bicho. Eu me assustei com aquilo e me lembrei que a minha amiga, de que ela estava com 82 anos, quando ela contou isso para mim, que hoje ela vai fazer 85, né? E aí eu lembrei o que ela falou. Eu fiquei até pensando comigo, na hora que ele entrou na cobra, que ele se transformou no ser humano, será que ele usou, foi a imagem do Adão para poder? Eu fiquei me perguntando isso depois, né? Como ele é manipulador, né? Eu fiquei pensando comigo, será que ele apareceu lá para Eva na imagem do Adão e foi lá convencer o Adão? Porque tem tanta coisa, né? Tem hora que eu me pergunto um monte de coisa. E convenceu a Eva a comer a maçã. Depois a Eva comeu e depois a gente não sabe da história direito, né? Porque dizem que a Bíblia está resumida, né? E a Eva foi lá fazer o Adão comer também. Se ele foi lá e pareceu como Adão e fez ela comer, depois ele foi lá, ela, já que eu comi, por exemplo, né? A gente não sabe, não estava lá para ver, né? E foi lá, não, você fez eu comer, por exemplo. Eu fico imaginando, né? Então tá aqui, ó, coma também, né? E o Senhor deu uma ordem, deu com a ordem que não era para comer desse fruto, né? E o inimigo do campo espiritual manipulou a Eva. E assim ele veio. E dizem que depois ele transou com a Eva e teve Abel. E aí Deus foi mostrando para mim, assim como foi, entrou um monte de demônio junto. O nosso corpo não tem um espírito para viver, uma alma. Aliás, nós temos uma alma. O espírito não tem um Espírito Santo de Deus que pode entrar e conduzir a gente do jeito que tem os espíritos das trevas para conduzir, né? E manipular aquelas pessoas, usar aquelas pessoas em vários sentidos da vida, para roubar, para matar, para destruir, em vício de bebida, de droga. Vou contar um testemunho aqui. Que o meu chamado é para pregoar, eu fugia muito. Um dia eu falei, não, Deus, que Deus me botou numa situação, outro dia eu vou contar a história para vocês entenderem. Porque eu fui falar, eis-me aqui, me usa como quer, dizer, Deus me botou numa situação para fazer uma pessoa pagar, que depois outro dia eu conto essa história com riqueza de detalhe, né? Porque o meu chamado é para pregoar. É tanto que quando eu tinha 23 anos, Deus usou uma moça e falando, eis que tem uma obra muito grande na tua vida, serva minha, eis como que colocaram a aliança no teu dedo e virá de muito longe, né? Já tinha falado isso para mim. Como o inimigo fez eu esquecendo, usou meu ex na época para falar para mim, né? Poxa, eu pensei que eu ia casar com você, de terno e gravata. Mas por que você está falando isso? Ele, você não viu? Deus usando que era pastora ali falando, eis que tem uma obra muito grande na sua vida, eis como colocar a aliança no teu dedo e virá de muito longe. Só que a obra eu não sabia que era para fazer a obra dele. Eu não entendi, até a gente ter muito entendimento, né? E aí foi mostrando, tem aquelas pessoas que vêm para roubar, matar, destruir, né? Quer dizer, o demônio entre nelas, né? Para roubar, matar e destruir. Tanto que lá no Salmo 58 falando do veneno da cobra, que quando Satanás entrou,
na cobra e seduziu a Eva, conduziu, motivando ela, quer dizer, manipulou ela para comer maçã. Tem para mim que ele seduziu, transou com ela e daí Deus foi mostrar para mim que entrou um monte de demônio junto, que veio Caim, que matou Abel. Então veio um monte de demônio, a descendência de Caim. Quando Deus botou o rapaz, que eu estava no hospital, ele falou, que você é dona daquele vídeo? Eu fiz tudo aquilo que você falou. Ele se identificou com o DNA da inveja, que depois Deus foi mostrar para mim, que além de Deus mostrar para mim, fez eu conhecer uma outra colega e mostrou que a inveja, a pessoa que nasce com ela, o DNA, depois foi mostrando que quando Satanás transou com ela, entrou um monte de demônio junto, né? E mostrou essa colega que eu contando para outra moça, ela atrás da outra moça, e falou, olha, Deus mostrou para mim que a pessoa que tem inveja é cheia de demônio dentro dela. Além dele mostrar para mim, mostrou para outra pessoa. Eu fiquei, eita, Deus mostrou para você também? Eu achando que eu era a única pessoa na face da terra que estava sabendo. Não, ele mostrou para outra pessoa também. Para outra colega que a gente se tornou amiga, aliás, né? Que aí ela até me chamou para a igreja, que ela congrega, aliás. E é libertador. Quando Deus botou esse rapaz, que ele falou que mandou para o amigo dele, que se identificou com o DNA da inveja, ele abriu a mente, Deus abriu a mente dele, mostrou, ele se identificou e pediu para Deus para quebrar ele e fazer um novo vaso. Porque sabe que é libertador e porta veio se abrindo. Se Deus botou esse rapaz no meu caminho para contar essa história, para mostrar para mim que eu tenho para pregar, é libertador. Que nem o segurança, meu amigo do hospital, né, que é o segurança. Que ele falou que se essa pregação chegasse ao mundo inteiro, o ser humano ia se transformar da água para o vinho. Agora me diz, gente, vocês têm alguma história aí? Conta aí. Conta aí para mim a história de alguém que mandou com um olhar, com uma palavra que foi lançada para você e que a vida sua parou, que você contou. Conta aí só para poder vocês falar e eu poder passar a palavra mais na frente, o que vocês podem fazer. Entendeu? Pessoas que têm o DNA da inveja, gente, com um olhar, ela manda um monte de demônio de tranca-rua na vida da pessoa. Com uma palavra, que a palavra não tem poder? Não foi com a palavra que Deus criou o mundo? Não foi com a palavra? Então, gente, com uma palavra, a pessoa manda muita coisinha ruinzinha na vida da pessoa. Então, por isso que o Senhor fala, quando a pessoa for falar, porque não foi com a palavra que Deus criou o mundo, né? E então, o que vocês têm que fazer? Quando alguém falar, ai, você não vai conseguir, ai, você não vai dar conta, você fala, eu posso, eu consigo, sou capaz, em nome de Jesus, porque é Ele que me dá força. E na hora, quando a gente usa o nome de Jesus, o inimigo do campo espiritual não suporta a gente falar no nome de Jesus e o sangue de Jesus, que é veneno, é arma para eles. Assim como o ser humano aparece para assaltar com uma pessoa com a arma, que ele pode tirar na pessoa e até matar, assim a palavra, usando o nome de Jesus, é para matar. O inimigo do campo espiritual, ele foge da gente, ele não aguenta, ele corre. Entendeu? Por isso que aquelas pessoas, gente, que tem o DNA da inveja, peça para Deus para quebrar vocês e libertar. Você acha que essas guerras que tá tendo por aí, vocês acham que é o quê? É o próprio inimigo, que a pessoa, o ser humano, não está sabendo que está sendo conduzido pelas trevas. O Senhor falou na palavra dele que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o ser humano porque nós somos imagem e perfeição do Senhor. Ele quer denegrir a imagem do Senhor. Por isso que o Senhor fala, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará em todas as áreas da vida da gente. Entendeu? Em várias áreas da vida da gente. Quem ficar falando assim, ai, é mentira. Ai, não acredito. Porque o inimigo do campo espiritual está conduzindo a mente de vocês para vocês não acreditar. Na verdade, para o quê? Para conduzir vocês à maldade. Para continuar o quê? Administrando a mente de vocês ou prendendo vocês naquilo que vocês poderiam ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Entendeu? Então, quem tem, que se identifica, que nem esse rapaz que eu conheci, que ele falou que se identificou e pediu para Deus para quebrar, fazer um novo vaso. Faça, eu estou repetindo, faça, não por mim, mas por vocês. E outra, comente aqui, conta alguma história que realmente aconteceu. De repente Deus pode mostrar alguma coisa para mim, eu passar a palavra para vocês, que eu estou com muita bagagem para passar e é libertador.
Entendeu? Compartilha, que nem esse rapaz fez, que ele disse que fez e compartilhou, mandou para um amigo dele aquele primeiro vídeo falando da inveja. Perguntei para Deus o que é inveja. O inimigo do campo espiritual, você acha, gente, que ele está querendo que eu passe para vocês o que Deus está mostrando para mim? Eu estou numa luta tão grande que está impedindo de eu fazer as coisas, que eu estou pedindo um amigo meu para me ensinar a mexer nessas coisas todas, porque estava travando. Entendeu? O celular eu tentando, fora o campo espiritual, aparecendo muitos imprevistos, entendeu? Que era para eu estar dando continuidade. Da outra vez que eu pensei que eu ia dar continuidade, houve um problema no coisa da internet que não estava funcionando. Eita, meu Deus, a luta. E o que eu tenho para pregoar é libertador. Essa guerra que está tendo aí são pessoas que estão com o DNA das trevas, que estão conduzindo essas pessoas para poder fazer toda essa guerra aí fora do outro país. Se esse áudio, esse vídeo chegar até lá, entendeu? E a pessoa se identificar, entendeu? Todos vão ser libertos. O inimigo do campo espiritual vai o quê? Descer para o inferno, ser travado lá para o resto, para toda a eternidade. Entendeu? O Senhor falou que o tempo dele está por chegando. Jesus pode estar vindo a qualquer momento. Por isso que eu estou numa missão muito grande. Você acha que ele quer? Que nem um amigo que o segurança falou. Então, uma pessoa que se identifica e se autoexamina, porque os verdadeiros sábios que ele examina, opa, é isso que está acontecendo comigo. Isso até, vamos supor, você está tendo uma febre, está tomando um remédio, não está resolvendo. Vai lá e o quê? Vai no médico, o médico passa lá e vê que é outra coisa, que ele te passa um remédio maior, melhor, do que é para combater aquilo que está te causando uma febre que poderia ser uma infecção bem maior, poderia dar um câncer, né? Aí ele vai lá, passa, elimina tudo e o quê? Você vai ser curado. E assim é o campo espiritual. A pessoa pode ser liberta, quando ela quer ser liberta, ela vai pedir para Deus para quebrar ali e fazer um novo vaso. Nós somos vaso para fazer a morada do Espírito Santo, além de ter a nossa alma, para fazer a morada do Espírito Santo, para nos direcionar com o Espírito Santo de Deus. Faça por vocês. Eu não falo por mim. Faça por vocês. Até mulher que está grávida, e se ela se identificou com o DNA da inveja, ou se ela viu que o marido dela tem um DNA da inveja, entra para dentro do quarto de vocês, peça, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me quebra e me faça um novo vaso, Senhor, me tira todo esse DNA da inveja dentro de mim, Senhor, está aqui o meu filho no meu ventre, Senhor, quebra, tira, se ele tiver com algum DNA da inveja, Pai, quebra aqui. Você está falando, gente, está lá na Bíblia, não é eu que estou inventando. Deus, ele dá, tem coisas que Deus permite cada pessoa passar para estar passando para o próximo. Que nem muitos vídeos que eu vi, que pessoas que já teve contato com as trevas, que foi até no inferno, ficou vendo ali o que o inimigo do campo espiritual faz, pessoas que vai servir ele, entendeu? Para o quê? Para poder trazer para a gente. Deus permite, tem coisas que Deus permite, que um dos escolhidos dele, que é para passar a palavra, ter contato com as trevas para conhecer a verdade, para trazer a verdade para a gente, para que a gente venha se libertar. Que nem eu falei, eu não acreditava em duas coisas na minha vida: inveja e macumba. Não existe. Eu também não acreditava. Se você não acreditar, ou porque você é inocente, o inimigo do campo espiritual vai fazer o quê? Te manipular para poder o quê? Ficar te manipulando, te prendendo naquilo. Então peça para Deus para quebrar, fazer um novo vaso. E se unge todo dia. Se unge todo dia de manhã, entendeu? A você, primeiramente você e toda a família, entendeu? Consagra um óleo pedindo para Deus consagrar com o sangue dele, com a unção do Espírito Santo, que quando você se unge a você e tua família, para estar ungida. Peça, compartilhe esse vídeo porque é libertador, principalmente o primeiro. Vocês vão estar ajudando, gente, a fazer pessoas se libertarem. Entendeu? A se libertar, eu estou com muito testemunho para contar que é libertador. Entendeu? É libertador. Por isso que o Senhor fala, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Se identifica, se você tiver sabedoria, você vai pedir para Deus: Senhor, eis-me aqui, me quebra e me faça um novo vaso. Tira tudo isso de mim, esse DNA da inveja, todos os tipos, que são vários tipos de DNA da inveja diferentes.
Tem aquele com olhar manda coisas ruinzinhas, que nem depois uma pessoa com olhar mandou tanta coisa ruinzinha pra minha vida que vocês não têm ideia. Uma outra pessoa com a palavra, ela manda um monte, eu via a seta saindo da boca da pessoa e vinha pra cima de mim. Entendeu? Aquela seta me acompanhou, me prendeu a minha vida por muitos anos. Até que um dia que eu fui fazer oração pro Espírito Santo fazer morada, meu corpo chacoalhou, pum, saiu um monte de coisa de mim, gente, que eu fui desfazer de um monte de coisa da minha casa, que eu olhei assim, meu Deus do céu, que bagunça, que coisa, que eu fui desfazer. Aí foi uma outra pessoa na minha casa com um olhar, ela, eita, tem que fazer uma limpeza dessa minha casa. Gente, eu vi muito seta saindo do olho dessa pessoa, que ela acabou trazendo um monte de coisa ruimzinha pra minha casa, que até praga ela trouxe, sabe? Por isso que a gente tem que pedir pra Deus, Senhor, afasta da gente. Se a pessoa não quer, se aquela pessoa que tem um DNA de inveja, passa para aquela pessoa e se identifica, nem para ficar fazendo crítica, não. Ah, eu não tenho. Se tem, se tá fazendo, criticando, fazendo crítica destrutiva, porque tem pessoas, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que têm um DNA da inveja, que ela passa o tempo todinho, né, criticando o outro, botando o outro para baixo, você não vai conseguir, que não sei o que, papapá. Ah, entendeu? E tem aqueles que dão motivo pra gente, esse tipo de pessoa que dá motivo pra gente fazer comentário da maldade dela. É que nem uma vez, uma pessoa que eu tava conversando comigo, né, e falando, ai, eu não gosto de falar aqui, começou a falar que botaram macumba na porta da casa dele, que ele foi lá, chutou macumba. Eu contei a mesma história pra mim, contei a história pra essa pessoa, né, que uma vez botaram um despacho na porta da minha casa. Aí essa pessoa começou a falar, não vou falar mal das pessoas não, porque se a gente falar mal dos outros, da pessoa, não sei o que, vai atrasar a vida da gente. Eu fiquei assim, nossa, que pessoa neurótica, paranoica. Ele falou da macumba que botaram na porta da casa dele, e eu fui contar a mesma história que aconteceu comigo. Quer dizer, ele podia falar e eu não? Entendeu? Eu fiquei, nossa, que pessoa neurótica, isso por telefone. Quando desligou que eu entrei pro quarto, eu estava passando o Jornal Nacional e um dos repórteres estava dando notícia da maldade de uma determinada pessoa que estava fazendo contra uma outra pessoa. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, se falar mal da vida dos outros, de que a pessoa fez o com o outro, e fosse atrasar a vida da pessoa, se fosse assim, todos os repórteres estariam com a vida deles atrasada, porque os repórteres estavam mostrando ali a maldade daquela pessoa que estava fazendo com outra pessoa, para o quê? Para nos alertar que poderia essa pessoa cruzar o nosso caminho, que a gente nunca sabe, né? E fazer a mesma maldade. Deus não deixou a Bíblia para mostrar que nem Deus mostrou para mim, ele deixou a Bíblia para mostrar a bondade e a maldade de certas pessoas, para o quê? Nos alertar. E que nele abriu minha visão espiritual e mostrou depois que ele criou, deu a ideia para o ser humano fazer a televisão para dar continuidade, mostrando na televisão maldade dessas pessoas que reportem, né? Levando notícia para as pessoas das outras pessoas que fazem maldade. Como também já mostrou, né? Os repórteres mostrando pessoas fazendo bondade com outra pessoa. Não mostra sua maldade, mostra pessoas boas. E assim, são pessoas boas que têm um DNA de Deus, que têm um DNA da inveja, vai continuar fazendo maldade. Então, gente, compartilhe. Comenta alguma coisa que vocês possam comentar para que eu possa passar a palavra, que eu tô com muita coisa para passar. Eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu tô pedindo um amigo aqui, que eu tô fazendo um teste aqui para ver como é que vai ficar. E esse meu amigo tá me ajudando. Porque eu tô numa luta muito grande para dar continuidade, entendeu? Então, não falam por mim, eu falo para vocês ajudar, vocês vão estar evangelizando. Faça por vocês quem tem o DNA da inveja. Se ficar falando, não acredito nisso, não acredito, o próprio inimigo do campo espiritual está conduzindo, não deixando a pessoa acreditar, sabe para quê? Para poder continuar administrando a mente da vida daquela pessoa. Tantas histórias que eu ouço, né? Porque eu via muito falar de homem que estrupava crianças, né? Cansei de ouvir esses testemunho não, testemunho, né? Que não fala nem testemunho, é testemunho, né? Que nem eu vi na televisão aqui no Goiás, que eu estava na casa de um amigo, mas a mãe dele e a irmã, e mostrando na reportagem um cara que se dizia pastor estrupava as crianças. Meu Deus do céu, tem gente que fica usando o nome de Deus, escondendo atrás de Deus para fazer maldade. Que nem Deus já mostrou pessoas, né? Que depois eu vou falando com o tempo, que Deus mostrou pessoas se escondendo atrás de Deus, usando o nome de Deus para tirar proveito da gente. Você acha que isso é da graça de Deus? Se Deus permite a gente observar e mostrar esse tipo de pessoas para nos alertar e passar para as pessoas. Eu conheci um amigo
que hoje eu chamo ele de amigo, e ele estava contando a história, que eu fui levar, que ele tá com um problema, precisando de ajuda, né? E eu conversando com ele no restaurante, ele contando a história, que quando ele era adolescente, ele tinha 15 anos, a esposa do tio dele levava ele pro quarto, jogava ele em cima da cama e violentava ele, estrupava, né? E ele chegou a falar pra mãe e a mãe não acreditou pelo fato que ele só tinha 15 anos, não deu credibilidade pra mãe. E nem, a mãe não deu credibilidade pra ele, nem o pai, achando que era ele que estava inventando história, que ela lá, né, conduzia, inventava, porque só ouvia dizer que era homem que estrupava, né? Mas nunca se ouviu falar de uma mulher estrupar. Eu fiquei chocada com aquilo. Ele disse que contou pro tio dele, ninguém acreditou. Ele disse que na idade que ele está com agora, mais de 40, que ele contando para a família passou a acreditar. Só que a mulher, que a tia, a esposa do tio dele, quer dizer, já faleceu. Tem coisa que Deus permite para a gente saber que parece loucura, que a gente vai ver. Eu fiquei chocada quando ele contou a história. O quê? Sério? Só para você ver, o Satanás, quando quer usar, mas os demônios quer usar, ele usa o que ele quiser, independente seja homem ou mulher. Sabe? Tem coisas que a gente ouve assim, que é calibroso demais, é espantoso, é chocante. Então, que é conduzido pelos espíritos das trevas. Por isso que quando algum demônio, gente, se alojar na mente até de um homem ou de uma mulher, gente, eu falo pra vocês, vocês podem estar falando assim, tá repreendido, espírito das trevas, eu repreendo vocês agora em nome de Jesus. Bate em retirada que eu te queimo com sangue de Cristo, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Que eu vou contar de um livro que eu li, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, uma colega que estudava comigo, ela pegou um livro e me entregou o livro na mão. E falou assim pra mim, toma, Bia, pega esse livro aí, lê esse livro, mas se prepare para ler. Aí não me explicou o que era se preparar para ler. Se eu não me engano, acho que é o livro da Joyce Meyer, que é uma médica americana, né, que fala, ele veio para libertar os cativos, aliás. Aí ele veio para libertar os cativos. Aí eu tava lendo e só lia mais à noite, que eu tinha meus estudos, meus afazeres em casa e a responsabilidade com a minha mãe, eu só lia mais à noite. Eu cheguei até a página 9. Quando eu tentava ler da página 9 em diante, eu não conseguia, eu caí no sono profundo. Tentava ler, caí no sono profundo. E eu dormi um dia com um colar de prata, de cansado que eu tava, quando eu pesquisando, a gente pegaram pelo meu pescoço aqui, ó. Pelo pescoço não, pelo colar, puxando. E o quarto estava fechado, não tinha ninguém no quarto, eu estava sozinha. Puxou, tentando me enforcar, né? E a corda, a corrente puxando, eu fiquei... Consegui botar o dedo aqui perto da goela, aqui, clamando com Deus em pensamento, consegui puxar e pá, arrebentei. Aí voltei a respirar. Depois eu dormi, acordei no dia seguinte com aquela marcona no meu pescoço. E fui ver, o colar ficou jogado no chão, arrebentado. E toda vez que eu tentava ler o livro, não conseguia. Um dia conversando com uma das minhas cunhadas, que essa minha cunhada, ela é minha cunhada por parte de pai. E eu falando para ela, e ela contando a história que estava lendo esse mesmo livro. Eu até falei para ela, eu tô lendo esse livro também, que uma colega minha me emprestou. Ela mas você tem que se preparar para ler. Aí, como a outra não me explicou, eu até falei assim, lê para entender, né? Ela, não, Bia. Se preparar para ler, porque você tem que se revestir primeiro da armadura de Deus, para você se revestir. Porque ali é contando todas as artúcias que Satanás e os demônios faz contra o ser humano. Aí eu fui entender o que estava acontecendo comigo. E antes disso, né, dela contar essa história, uma vez eu abri a cortina e o portão lá era todo assim aberto, né, de gradinha assim aberta. Eu abri e vi uma garrafa de Guaraná lá do lado de fora. Eu falei assim, oxe, quem botou aquela garrafa lá do lado de fora? Aí eu fechei a cortina, abri de novo e sumiu. Aí eu abri a cortina, abria, fechava e ficava. A garrafa sumia, aparecia e sumia. E eu achando que era eu que estava ficando doida da cabeça. Antes de eu terminar de ler o livro. Até um dia eu fui continuando lendo, falando do espírito de esquizofrenia, que é um demônio que vem por detrás dos olhos da pessoa, faz a pessoa ver aquilo que não existe. Por isso que muita gente, fulano é esquizofrenia. Não, não é. É um demônio que vem por detrás, não é doença, é um demônio. Que muita gente pensa que é doença, é espiritual. Demônio que vem por detrás dos olhos da pessoa, faz a pessoa ver o que não existe. Aí eu estava fazendo um cursinho lá no plano piloto. E na volta, que eu peguei o ônibus, sentei naquele banco mais alto, num dos bancos mais altos. Tinha uma moça sentada do meu lado. Todos os bancos estavam
ocupado e algumas pessoas em pé. De repente eu comecei a ver o banco andando que nem minhocão dentro perdão, o ônibus andando que nem minhocão dentro do ônibus, assim, que nem um minhocão. Minhocão. De repente eu vi um fogorão dentro do ônibus. Aí eu já sabia, como eu já tinha lido o livro, e sabia que era um espírito de esquizofrenia vindo por detrás dos olhos da gente, fazendo a gente ver o que não existe. Aí eu só botei a mão na boca assim, que se eu falasse alto, o pessoal ia podia pensar que eu era doida, né? E eu tinha essa preocupação antes disso. Aí eu botei a mão na minha boca, porque o inimigo do campo espiritual, gente, ele só tem poder de ouvir o que a gente fala. Ele não tem poder de ouvir a nossa mente. Eu botei, e ele joga seta na nossa mente, tá? Ler o nosso pensamento é só Deus que tem poder. Aí eu botei a mão na boca, bem assim, falando bem baixinho, espírito de esquizofrenia. Eu sei que é você que está por detrás dos meus olhos, fazendo eu ver coisa que não existe. Pode bater e retirar de trás dos meus olhos agora, em nome de Jesus, que eu te repreendo, te queimo com o sangue de Cristo. Em nome de Jesus, sai, bate e retirado. Pum! Gente, voltou tudo normal. Por isso que o Senhor fala, conheceis a verdade vos libertará. Deus fez aquela minha colega me emprestar o livro para poder conhecer a verdade. Entendeu? São muitas histórias, não vai dar para falar tudo aqui. Mas eu falo, compartilhe. Compartilhe porque é libertador. Compartilhe. Não faça por mim, faça por você e pelas pessoas. Tá? Se eu falo conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Então faça. Você vai estar evangelizando, ajudando pessoas, como eu falei. Deus botou essa pessoa no meu caminho, esse rapaz, para falar que ele fez. Ele mandou para o amigo dele, fizeram também. E porta se abriu. Quem é minha amiga também sentiu diferente, porta para ela se abriu. Isso há mais de 25 anos atrás, por aí. Que é tantos anos que se passa que a gente perde até o tempo, tá? Compartilhe. Comente aqui. Conta alguma história para eu poder saber para o que eu posso passar, o que eu posso poder passar, alguma palavra. Coisa que Deus pode me mostrar. Desculpa a demora, muita gente está me cobrando para continuar a pregação, porque é libertador. Eu estou nessa luta toda, eu estou com um amigo aqui me ajudando para poder fazer, tá? Enfim, eu não falo por mim, mas ajuda a evangelizar, a mandar para as pessoas a se libertar. Entendeu? Se eu falo conheceis a verdade, que a verdade vos libertará, eu repito isso e vou continuar repetindo, porque é libertador. Tá? Porque você também vai estar evangelizando, entendeu? Faça, você vai estar ajudando. Se você se identificar, peça para Deus para te quebrar, te fazer um novo vaso. Viu com uma pessoa? Manda. Se a pessoa fala, não acredito, o próprio inimigo do campo espiritual está dominando a mente daquela pessoa, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Ouça com atenção, comente aqui, conta alguma história que vocês passaram para que eu possa ver e tá passando alguma palavra mais para vocês, tá? Compartilhe. Você vai estar ajudando muita gente. Se tiver gente para outro estado, manda para outros estados, porque é libertador. Ok? Uma excelente tarde para todos vocês. Ok? A paz do Senhor Jesus Cristo. Conheceis a verdade vos libertará. Gente, mais uma coisa. Eu não sei se eu já falei, mas vou repetir aqui de novo. Vai lá no primeiro vídeo que fala assim, inveja. Perguntei para Deus o que é inveja, que é a história que Deus me mandou falar. Porque eu não sabia o que eu ia pregar, achava que era tudo da Bíblia, mas nós somos um livro. Entendeu? Somos um livro que serve de bons exemplos e maus exemplos que pessoas dão, entendeu? Para servir de lição, para alertar. Tá? Compartilhe, vocês vão estar vendo vídeos após de vídeo, de baixo para cima. Vídeo após vídeo, você vai ver histórias de pessoas, de colega minha e um amigo meu que se identificou com o DNA da inveja, que eu só falei para ele, faça aquilo. Entendeu? E ele foi se libertando. E fora o outro que Deus me fez conhecer no hospital, como eu já falei. Faça por vocês, assiste aquele primeiro vídeo, compartilhe, faça algum comentário lá. Compartilhe que vocês vão estar ajudando pessoas, que é libertador que Deus me mandou fazer. Faça por vocês, ok? E ajude o seu próximo. Amor ao próximo também você compartilhar e ajuda o outro a se libertar, tá? Ok? Uma excelente tarde para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo, ok?